Olá, família canceriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer um anjo que vai reger energeticamente esta mesa. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da temperança, o arcano maior de número 14. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 3 de ouros. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta do 2 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a temperança, nós temos um cavaleiro de espadas. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também o 9 de paus. Sobre o 3 de ouros, na casa 2, nós temos o Sol, o arcano maior de número 19. Ainda nesta energia, nesta vibração, temos também o 8 de copas. Na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o 2 de ouros, nós temos a Imperatriz, o arcano maior de número 3. Ainda nesta perspectiva, temos também o Valete de paus. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a temperança, nós temos o coração. Sobre o 3 de ouros, nós temos a serpente. E sobre o 2 de ouros, nós temos a chave. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente será regido pelo arcano maior de número 14, a temperança, que traz aqui uma influência, do signo de Sagitário sobre nós. A temperança é uma carta que pede moderação, pede para que a gente aqui evite excessos. Então, é uma carta que pede para que você foque nas tuas virtudes, em vez de focar nos teus defeitos. Cuidado com esse aspecto de identificação do campo mental só com questões negativas, de autossabotagem. Traga essa perspectiva de amorosidade, a amorosidade para consigo. E aí você encontra esse meio termo, entra em equilíbrio. Então, a carta da temperança é essa perspectiva de fluxo, de mediação, unificação de forças opostas para que nós possamos aqui criar algo. Mas há essa necessidade constante de nos conectar ao nosso processo intuitivo, porque nós temos aqui um anjo, um mentor, se comunicando, ou mentora, se comunicando conosco através desse aspecto intuitivo. Em relação às questões afetivas e sentimentais, a temperança traz essa energia do amor como um processo. E esse processo ele se constrói com calma e moderação. E aí você entra nesse processo
de harmonia, de equilíbrio emocional, mas que você tem que ter um pouco de paciência dentro destas relações, no sentido de ouvir e entender a outra pessoa como de fato ela é. Isso vai trazer harmonia, equilíbrio para as nossas relações. Há necessidade aqui de apreciar essa diferença, de apreciar essa energia, né, dos opostos. Isso vai tornar o relacionamento mais rico e excitante nesse sentido, né, de compreensão das outras pessoas de fato como elas são. E aí você tem que ter esse cuidado. Não tenta modificar os outros, tá? Porque o outro, ele não vai mudar. Se há algo aqui em você que gera esse descontentamento, olhe um pouquinho para si. Observe um pouco o teu eu interior e veja, né, aquilo que o outro está pontuando em você para que haja essa perspectiva de mudança e crescimento pessoal. Mas você extremamente intuitiva e seguindo aí por esse caminho. É tanto que abaixo nós temos um cavaleiro de espadas e aqui lidando no presente com uma energia masculina, que é um rebelde, né? Que é alguém que não respeita a nossa autoridade, que quer aqui avançar sobre nós. Então, é um conflito, só que é um conflito gerado pelo outro. E a gente não deve adentrar nessa energia, nessa vibração. Só que o tarô diz aqui que você está com muita atividade mental, com muitas ideias, e você deve colocar também essas ideias, esses estímulos mentais em movimento. Então, há aqui no presente, além desse conflito com o masculino, que você pode resolver com sabedoria, você estará aqui procurando tirar essas novas ideias do campo mental e trazê-la para a matéria, como também há um processo aqui de expansão e de crescimento intelectual. Ainda nesta perspectiva do presente, nós temos o 9 de paus, né, que traz aqui eu diria assim, que é uma carta ligada a uma energia de perseverança. É como se o guerreiro, a guerreira, estivesse aqui ferido. Então, os nossos projetos, metas e intenções, eles terão que ser revisitados, porque nós temos aqui questões ligadas a esses projetos materiais que não se concretizaram, que não se materializaram, porque nós falamos demais. Então, há muita força de vontade dentro de você. Então, é nunca desistir, lutar apesar da perda, da injustiça. Muitos aqui acreditam que nós estamos lutando em uma batalha perdida, mas nós devemos aqui conservar a nossa energia para um momento oportuno. Não teremos aqui trégua, descanso, mas que nós precisamos ter aqui a necessidade de resiliência, de perseverança e de determinação diante dos desafios ou dos obstáculos, seja nas relações, seja lidando, né, com o outro. Não desistir facilmente e de proteger o que foi construído por você, mesmo quando há aqui certas dificuldades. Nós estaremos superando mágoas do passado, para que nós possamos abrir aqui o nosso coração para uma cura emocional. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 3 de ouros, sobre a carta, né, da serpente. Então, o 3 de ouros é uma habilidade, um talento, né? Como se nós estivéssemos aqui falando pelos outros ou para os outros. O 3 de ouros é uma carta que representa justamente a habilidade, um talento, e isso conquistando grandes resultados. Um ofício, um hobby, e você investindo aqui cada parte de si mesmo, de si mesma, nesse novo projeto. Mesmo que há aqui uma energia de muita inveja, a serpente, né? Não confiar excessivamente nas outras pessoas. Como eu disse anteriormente,
revisitar esses projetos, metas e intenções do passado e trabalhar em silêncio. E a partir disso, quando as coisas se concretizarem, se materializarem, você estará exibindo essa obra para as outras pessoas. É um trabalho árduo sendo aplicado, você irá precisar aqui de autodireção, essas estruturas rígidas, possibilitando sobre nós muita criatividade. Então você muito criativo, criativa, mas trabalhando um pouco mais em silêncio para que essas outras pessoas aqui não possa corroer, destruir tudo aquilo que você projetou. Abaixo nós temos o Sol. Então o Sol é a verdade, é uma carta que traz esse aspecto da iluminação, da revelação, trazendo essa consciência, esse despertar, muito otimismo, entusiasmo, alegria e felicidade. O Sol traz esse êxtase verdadeiro. Então nós estaremos aqui expulsando a ignorância e a falsidade, para que nós possamos aqui trazer momentos de boa sorte e de prosperidade, no sentido, de retornar a uma época feliz. O Sol sempre é a energia da realização e da superação, iluminando todas as mentiras e enganos que os outros mantêm aqui escondido de nós. Então o Sol ilumina toda e qualquer falsidade, trazendo, volto a repetir, a alegria, a clareza, o sucesso. Então, é uma perspectiva de respeito e harmonia dentro das nossas relações. Então, há uma capacidade aqui de você administrar junto aqui com o teu companheiro, a tua companheira, um relacionamento mais iluminado e próspero. Nós temos o 8 de copas, também na casa 2, na energia do passado, que nós devemos ter um certo cuidado com o nosso campo emocional e a sensação de falta, como se algo estivesse faltando dentro de nós, um tremendo vazio. Mas que você deve procurar essa verdade espiritual. Esse vazio ele será preenchido quando você mergulhar no teu eu interior. Há necessidade aqui de deixar coisas para trás, deixar algo para trás, esquecer o passado e seguir em frente. Aquela sensação de abandono que nós devemos aqui procurar uma verdade interior e em busca também dessa conexão, como eu disse anteriormente, com o mundo espiritual. Nada falta. Essa sensação de que algo está faltando é porque nós estamos olhando para fora e há necessidade aqui de mergulhar um pouco mais dentro de nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, seja por uma chamada de vídeo, seja por áudio e fotografia. Isso ficará a seu critério. Nessa perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos aqui a chegada de novas oportunidades pela representação do 2 de ouros. E essas novas oportunidades de um projeto, meta, intenção, a aquisição de uma casa, por exemplo, de um espaço, terreno, enfim, daquilo que você quer construir. Mas a chave é essa abertura de portas. E o 2 de ouros trazendo uma mudança, e você se aprendendo a se adaptar a esta mudança. Você precisa ser um pouco mais flexível, equilibrar essas responsabilidades, tornar-se aqui um aprendiz da vida. Às vezes a gente precisa mudar de perspectiva, adotar um estilo de vida mais simples, para que nós possamos aqui conhecer esses altos e baixos da vida. Mas novas oportunidades que virão até você, e essas novas oportunidades podem estar distantes, como processo de crescimento e evolução material. E você abrindo portas, Então, energia aqui de abertura, de expansão e de prosperidade ligada ao campo material. É tanto que abaixo nós temos
a Imperatriz, o arcano maior de número 3, a Vênus, né, encarnada na Terra com muita sensualidade. É uma carta aqui ligada à criatividade, e uma criatividade em alta dentro do campo profissional, o trabalho para que você possa realizar algo, as matérias brutas ganhando forma, essa fertilidade, né? A maternidade, a criação. Então você trazendo esse processo de amor incondicional, criando beleza, vitalidade e os projetos aqui sendo considerado por você como um filho. Então você trazendo esse amor em essência, a energia da doação, né? e da compaixão. Então é o arquétipo da mãe, da cuidadora. Aqui nós falamos do solo fértil, de tudo aquilo que você coloca aí, a sementinha no teu solo, isso irá crescer. Então, usando um pouquinho aqui da energia, da manifestação e da criação dentro do campo material. Para aquelas que estão no período fértil, também há a possibilidade aqui de gestação. Ainda nessa perspectiva de futuro, nós temos o valete de paus, que traz a instigação dos desejos, a necessidade aqui de colocar paixão e inspiração nos teus desejos. Alimentar uma ambição e tornar os teus impulsos uma realidade a partir da aplicação. Então você com energia, com paixão infinita, iniciando um novo projeto ou se preparando aqui para uma nova meta, um objeto de desejo seu. Então tem que pensar de forma grandiosa e trazer esse movimento para o teu objetivo, que é a expansão e crescimento material. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, o anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 25, Niti Raya. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9, e a mensagem diz o seguinte: você precisa agir com serenidade, manter o equilíbrio frente às situações. Assim conseguirá estabilidade emocional, profissional e material. Use sua intuição. Ore pelos seus ancestrais que o protegem e seja grato. Invoque este anjo para que tenha seus caminhos livres e possa ser revelado tudo o que você precisa saber. Niti Raya, anjo de número 25, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 9. Para você que já acompanha o canal há algum tempo, nós estamos fazendo adaptações e mudanças nos dias de postagem. Nós vamos postar sexta, sábado, domingo e segunda, a partir da próxima semana, para melhorar o processo de dinâmica e edição dos vídeos, para não a gente ficar sobrecarregado, tá? Espero que você compreenda. Isso vai tornar a dinâmica melhor e a gente vai postar sempre a partir do signo solar. Por exemplo, o Sol está em Virgem, nós vamos postar a partir de Virgem e vamos terminar na segunda-feira com o último vídeo, que será o signo de Leão. E assim sucessivamente, tá? Se você ainda não tem mapa numerológico pessoal, nós também oferecemos esse serviço. Se você quiser se autoconhecer, né, trazer compreensão sobre missão, processo kármico, triângulo de vida invertido, compreender se há sequências negativas, entre em contato conosco através do link aqui na descrição do vídeo, que eu te passarei maiores informações. Desde já, gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e até breve.